Olá, boa noite, tudo bem? São exatamente 8 horas. Já estou vendo que tem pessoas na sala. Hoje o tema da palestra desse webinário é o poder do autoconhecimento para as pessoas com baixa autoestima. Eu espero que o vídeo e o áudio estejam bacana, que vocês possam estar me ouvindo com qualidade. Eu vou começar então, já veio uma mensagem que está ok. E eu vou focar hoje na importância do autoconhecimento. Primeiro eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Maria Amália, eu sou educadora, especialista em psicologia social pichoniana, na coordenação de grupos operativos. E há exatamente 15 anos eu venho me dedicando a essa abordagem, que tem por foco e por princípio compreender como que as pessoas vão se relacionando, o que acontece nos relacionamentos e como que as pessoas podem se tornar protagonistas da sua vida e da própria história. Eu agradeço as pessoas que estão me ouvindo, que estão participando aí dessa palestra. Muito obrigada. Eu espero poder levar para você hoje a minha contribuição e a minha provocação, porque se você sair desse encontro fazendo perguntas, eu vou me dar por bastante satisfeita, porque uma das possibilidades de enfrentamento dessas situações é saber fazer perguntas, que parece simples, mas na verdade não é. Por que eu vou falar desse tema hoje sobre a baixa autoestima? Eu tenho notado, ao longo da minha experiência, que a contemporaneidade vai exigindo das pessoas uma ação muito rápida, decisões no cotidiano, que vão afastando as pessoas de quem elas são, do que elas desejam, da sua própria essência e do seu sonho. E isso vai fazendo com que as pessoas se tornem mais irritáveis, mais violentas, mais entristecidas, e a autoestima vai ficando bastante comprometida. Dar conta da demanda do dia a dia, dar conta das exigências, não é tarefa fácil para nenhum de nós. E eu entendo que um bom caminho para cuidar desse processo, sem se perder nas armadilhas do cotidiano, nas armadilhas do dia a dia, é focar no autoconhecimento. Eu, de verdade, acredito que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente mergulha, mais podemos manter a saúde psíquica, né? E manter a saúde psíquica significa cuidar de quem a gente é, cuidar dos nossos sonhos, da nossa essência, daquilo que a gente quer realizar na vida. Como que a gente pode ir fazendo isso? Primeiro eu quero contar para você, se você não me conhece, nunca me ouviu falar, que toda a minha experiência parte de um próprio processo. Eu vivi um longo processo de transformação, de autoconhecimento, de autoobservação, de mergulho interno, e esse processo se iniciou há exatamente 15 anos, e ele é um processo da vida toda, né? Eu, todos os dias, decido que eu vou cuidar de mim, da minha vida, dos meus relacionamentos, e essa decisão implica que eu tome algumas atitudes para fazer isso e para cair menos nas armadilhas do cotidiano ou da contemporaneidade. Porque a gente cai, né? Poder ir se apropriando de quem a gente é, do que a gente acredita, de quais são os valores que nos norteiam, qual é a nossa essência, vai nos dando uma possibilidade de tomar decisões mais assertivas, de viver os relacionamentos com um pouco mais de inteireza, de poder reconhecer o que a gente sente e, a partir disso, estar na vida de um lugar mais fortalecido e um lugar mais nutrido. Normalmente, na loucura do dia a dia, na loucura dessa contemporaneidade, a gente aperta o piloto automático e vai,
né? É como se fosse dirigir um carro. A gente senta no carro, não precisa mais ficar pensando o que eu faço agora. A gente vai. É assim que é na vida também. Na maioria das vezes, a gente entra no nosso cotidiano no piloto automático, sem nos perceber quais são as coisas que vão nos afetando, né, no nosso dia a dia, o que vai acontecendo internamente com a gente, quais são as nossas emoções, e diante da armadilha de ficar no piloto automático, de ir passando pela trajetória da vida sem se dar conta do que vai acontecendo, algumas situações vão se apresentando que me parece que são bastante desafiadoras e que acabam gerando a baixa autoestima, né? Em primeiro lugar, ficar no piloto automático nos afasta de quem a gente é. Nos afasta da possibilidade de reconhecer todos os dias aquilo que a gente é, aquilo que a gente gosta, aquilo que nos norteia na caminhada da vida. Em segundo lugar, a gente vai desacreditando de quem a gente é. Vai surgindo uma insegurança, porque essa situação vai nos afastando, essa distância. E esse viver no piloto automático faz com que as pessoas se sintam muito mais inseguras, muito mais angustiadas, tem uma falta de reconhecimento da própria identidade, então, em alguma medida, vai perdendo a identidade e a autoestima vai ficando cada vez mais comprometida. As pessoas que vão vivendo isso não se sintam privilegiadas no sentido, por que comigo? Eu quero dizer para você que essa é uma situação que todo ser humano vive, né? Alguns em menor grau, outros em maior grau. E que o importante é cuidar desse processo. Todo ser humano tem um grande desejo na vida, ser amado e ser aceito. E em nome de ser amado e de ser aceito, muitas vezes as pessoas caem em armadilhas para agradar o outro, para poder satisfazer o desejo do outro. E quando isso acontece, é uma situação que vai gerando para o indivíduo muita dor, muita angústia. Mas esse é um processo inconsciente. Então, eu acredito que se apropriar da própria identidade, fortalecer o autoconhecimento, é trazer para o consciente aquilo que está no inconsciente. E para isso, em primeiro lugar, eu costumo dizer que precisa de uma decisão. A gente precisa decidir trilhar esse caminho. Eu brinco que essa é uma decisão que eu preciso tomar comigo mesma todos os dias. Em segundo lugar, precisa de coragem. Por quê? Para começar esse caminho de fortalecimento de identidade, de cuidar para não cair nas armadilhas do cotidiano, de cuidar para se manter saudável psiquicamente e fisicamente também, porque quando a gente vai adoecendo nas questões emocionais, pode ter certeza, fisicamente nós também adoecemos, então é preciso cuidar da saúde do corpo e da saúde da mente. Quando a gente pode ir fazendo isso, a gente pode ir se fortalecendo, utilizando algumas estratégias ou alguns passos para se fortalecer nesse percurso. Eu quero orientar que se você decidiu, ou se você decidir em algum momento trilhar o caminho do autoconhecimento, lembra sempre que é preciso decidir todos os dias. Em segundo lugar, lembra sempre que você precisa se apoderar de uma grande coragem, né? Coragem para poder olhar para quem você é. Coragem para poder olhar para aquilo que você sente. Coragem para poder tomar decisões a partir das suas verdades, a partir dos seus sentimentos e a partir das suas emoções. E em terceiro lugar, a minha orientação para você é
Seja muito amoroso com você, porque num processo de fortalecimento de identidade e de autoconhecimento, é claro que a gente vai olhar para atitudes, para comportamentos, para verdades e para valores que nem sempre a gente gosta muito. E tudo bem, né? Quando a gente pode olhar para aquilo que não está bacana, para aquilo que a gente pode mudar, não é muito prazeroso, às vezes causa inclusive dor, mas poder olhar significa assim, eu posso trabalhar com essa questão, eu posso fazer alguma coisa com isso. E esse é o caminho. Então, seja amoroso com você. Eu costumo dizer, nos cursos que eu ministro e nas pessoas que eu vou acompanhando, a gente faz o melhor que a gente sabe e que a gente pode. Então, se defrontar com uma situação de dificuldade, respira, calma, abraça a si mesmo e fala, pera, eu não sabia fazer diferente, mas eu posso aprender, né? E é isso que eu quero trazer um pouco para você. Quais são os passos que eu fui entendendo que vão contribuindo para o fortalecimento desse autoconhecimento e para o fortalecimento dessa autoestima? Em primeiro lugar, a partir da própria abordagem que eu trabalho, que é a psicologia social de Pichon-Rivière, eu criei um exercício que eu denominei de respiração. O que significa? Toda situação do externo, da vida cotidiana, nos afeta. Afetar significa mobiliza coisas em nós. Mobiliza pensamentos e mobiliza sentimentos. Nós temos uma tendência natural a pensar e atuar. Geralmente, a gente não entra em contato com o que a gente sente. Ou, para as pessoas que são mais emocionais, sentem e atuam. O exercício da respiração no cotidiano, que demanda uma decisão, é toda situação do cotidiano que despertar algo em mim, que eu reconheço, é hora da parada. E parar é hora da respiração. E respirar é um momento de distanciamento, é um momento de pausa. Feito a pausa, vem a pergunta. O que eu penso sobre isso que está diante de mim? O que eu sinto sobre isso que está diante de mim? E o que eu faço agora? Eu posso te garantir que esse é um exercício que dá muita potência. Esse é um exercício que, na medida em que a gente vai se desafiando e vai realizando com regularidade, ele se torna um hábito. Toda vez que eu sou afetada por alguma situação da minha vida e do meu cotidiano e que eu paro para fazer o exercício da respiração, eu tenho a possibilidade de atuar com muito mais responsabilidade, com muito mais consciência. Por quê? Na maioria das vezes, quando a gente engata no piloto automático, a gente reage aos fatos e às circunstâncias da vida. E quando a gente reage aos fatos e às circunstâncias, a gente não pode se responsabilizar por elas. E aí fica muito mais fácil olhar para todo o entorno e dizer, isso aconteceu comigo por causa daquilo. Né? E quando eu estou projetando a responsabilidade da minha dor, da minha baixa estima, da minha infelicidade, da minha irritação no outro, eu não tenho nenhuma possibilidade de mudança ou de transformação. Por quê? Ninguém muda ninguém. A gente se muda. E quando a gente se muda, o processo de mudança de cada um, que é um processo iniciado pela decisão, pode fazer um convite para que o outro que está na minha frente também realize mudanças. É assim que é. A gente acha que é possível mudar o outro. A gente não pode. Cada um tem a possibilidade de mudar a si mesmo. O exercício da respiração na vida certamente vai te nutrir de mais possibilidades, de mais reconhecimento de quem você é e ainda possibilitar o exercício de olhar para as suas emoções, que estão muito negligenciadas, né? E quando a gente não olha para as emoções, quando a gente não nomeia, quando a gente não reconhece, tem uma parte nossa que vai ficando doente. Então, o primeiro passo que eu quero orientar você a fazer, se você desejar, a partir de hoje, toda situação do cotidiano, do externo que te afetar,
E afetar é assim, tem alguma coisa que o meu corpo vai me mostrando faz o exercício da respiração. E observa se esse exercício, que exige um certo distanciamento, contribuiu para que você pudesse atuar, agir de uma outra maneira. E se não tivesse feito, de que forma você agiria e qual seria a diferença? Acho que é uma boa oportunidade para vocês se conhecendo melhor e descobrindo possibilidades. Vou tomar uma água. Bom, feito o exercício da respiração, um outro passo que eu entendo que é importante é a gente vai perdendo a nossa beleza. Eu quero contar para você, todo ser humano, sem exceção, tem uma beleza e tem um brilho particular. E a nossa beleza só pode ser reconhecida quando a gente mesmo é capaz de reconhecê-la. Então, nesse processo, é preciso todos os dias olhar para dentro, e quando eu falo olhar para dentro, não é só apreciar qual é a minha beleza externa. Isso também pode ser bacana, mas é apreciar a beleza interna, a beleza da própria identidade, que vai se perdendo. Um jeito bacana de resgatar a própria beleza é observar-se no cotidiano, observar aquilo que você faz bem, observar aquilo que você faz com destreza, observar as situações que você fala, uau, hoje foi super bacana realizar tal atividade, ou me relacionar com tal pessoa, ou a resposta que eu dei. Mas para isso, você precisa ter decidido mergulhar nesse processo de fortalecimento de quem você é, ter decidido se observar e, a partir do momento que vai fazendo essa autoobservação, vai registrando aquilo que você faz bem, aquilo que você tem de beleza. Traz para dentro de você. Como é que a gente traz para dentro? Antes de falar de como traz para dentro, me vem uma situação que é muito corriqueira e que eu constato com as pessoas que eu venho acompanhando. A contemporaneidade, muitas vezes, ao mesmo tempo que tem uma tecnologia que nos dá muitas possibilidades, ela também nos aprisiona em algumas situações que eu entendo que a gente precisa cuidar, né? Uma delas é o distanciamento que você vai tomando de quem a gente é, perdendo a própria identidade e, pior, perdendo a beleza e o brilho que se tem, né? Se o indivíduo não for capaz de olhar para dentro, não for capaz de olhar para aquilo que ele tem de beleza, ele vai criando para a vida dele, para as situações, a insegurança, a insatisfação, a irritação, a necessidade de aprovação, a baixa autoestima, que vão sendo dificultadores ou obstáculos nas tarefas e na trajetória que o indivíduo vai vivendo. Então, cuida disso. Traga a luz e o brilho para dentro de você. Como? Se observando. Observa muito bem aquilo que você é bom, aquilo que você faz bem, aquilo que você tem capacidade. E eu não estou falando não de coisas extraordinárias. Eu estou falando de coisas simples do cotidiano. Então, pode ser... Bom, eu quando estou conversando com as pessoas, eu estou inteira, eu estou olhando para as pessoas e estou de fato ouvindo. Essa é uma capacidade, é uma habilidade, traz para dentro. Eu quando estou dando uma resposta a alguma pergunta, eu realmente estou focada naquilo que eu estou pensando e naquilo que eu estou sentindo. Então, eu desenvolvi a habilidade de me expressar com franqueza ou com sinceridade. Ou eu tenho uma habilidade para lidar com as crianças, eu tenho uma habilidade para trabalhar nisso ou naquilo. Quais são as suas habilidades? Quais são as suas competências? Como ela aparece no seu cotidiano? Olha para isso. Reconhece, traz para dentro, registra. E registrar é poder comemorar aquilo que você constatou em você.
É poder dizer, uau, hoje foi bacana o jeito que eu me relacionei com a pessoa que trabalha comigo, ou o jeito que eu conversei com meu filho, ou o jeito que eu lidei com o caos do trânsito que eu vivo, eu não sei. Mas vai podendo celebrar aquilo que você vai encontrando de maior beleza em você. Eu gosto muito de sempre pensar numa imagem que traz uma cor, na medida em que você for se nutrindo com aquilo que você tem de habilidade, de conhecimento, de competência, de destreza, imagina uma cor ou várias cores. Que cor é essa? Qual é o seu brilho? Qual é o seu tom? Outra coisa que eu quero te dizer, nessa minha jornada que eu fui descobrindo, a gente ainda vive numa sociedade onde o outro é uma ameaça. O discurso da cooperação, o discurso da integração, do meu ponto de vista, ele ainda é falso. Falso no sentido porque as pessoas ainda estão aprendendo a fazer esse novo movimento que não está instaurado na família, tampouco na escola. É um movimento ainda que eu diria que está engatinhando. Portanto, eu quero dizer para você que as pessoas estão num processo de aprendizado, aquelas que de fato desejam, né? E poder trazer essa luz e reconhecer te torna uma pessoa mais potente. Quando você está apropriado disso, é possível compreender que todos os indivíduos, cada um tem a sua beleza, tem o seu tom e tem a sua cor. E eu quero te contar uma coisa, ninguém apaga o brilho de ninguém. Não precisa temer o outro. O outro não precisa ser alguém que apaga o brilho. Quando se está apropriado da própria beleza e do próprio brilho, é possível dar espaço para o brilho do outro, que é diferente, porque ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas são simplesmente diferentes. Saberes diferentes, capacidades diferentes, competências diferentes, brilhos diferentes, tons diferentes. Só isso. Mas ninguém é melhor do que ninguém. E a hora que você se apropria, traz para dentro a sua beleza, você consegue enxergar as belezas das pessoas que estão no seu entorno. Mas primeiro, precisa reconhecer a sua beleza. Esse é o outro passo que eu oriento nesse processo. O outro passo que eu penso que é bastante importante nesse processo de autoconhecimento, de fortalecimento de quem se é e para cuidar da baixa autoestima, é ouvir, entrar em contato, reconhecer os sinais do corpo. O nosso corpo dá sinais, né? E muitas vezes a gente não dá menor bola para eles. Então, se você deseja fazer algum movimento novo por você, se você deseja cuidar de você, e cada um é responsável por cuidar de si mesmo, começa a fazer ou utilizar essas estratégias que eu estou compartilhando com você. Começa a trazer para dentro todas essas possibilidades. Reconhece tudo isso em você. Depois que você puder reconhecer, dá para poder olhar para aquilo que você tem de fragilidade. Todos os indivíduos têm. Nós temos possibilidades e dificuldades, força e fraqueza. Eu costumo dizer que tanto os sentimentos como as situações da vida são sempre dois lados de uma mesma moeda, que significa, onde tem amor, tem desamor. Onde tem coragem, tem medo. Onde tem tristeza, tem alegria. Onde tem possibilidade, tem impossibilidade. Então, vamos focar naquilo que dá nutrição, aquilo que alimenta cada um de vocês. A partir do momento que se sente mais fortalecido, mais apropriado, mais reconhecido e aceita, traz para dentro, é possível olhar para aquilo que a gente ainda não sabe fazer. Porque esse é o processo do ser humano. Tem muita coisa que se sabe e tem muita coisa que a gente não sabe, precisa aprender. Tudo bem, precisa aceitar. Então,
Se aceita no processo de aprendizado. A hora que você puder fazer isso, começa devagarinho a poder olhar para aquilo que você tem de fragilidade, para aquilo que ainda é difícil. Põe foco a partir daquilo que você já sabe, a partir do seu brilho, a partir da sua potência, a partir da sua competência. Porque, sem sombra de dúvida, quando você está mais fortalecido, quando você está mais apropriado, é possível lidar com as adversidades da vida, é possível lidar com as fragilidades. Se a gente não vai se apropriando todos os dias da beleza, da potência, daquilo que é possível, do reconhecimento de quem se é, do fortalecimento da própria identidade, fica muito difícil lidar com as questões que são próprias do cotidiano, né? Eu costumo dizer, às vezes, que a vida vem e nos atravessa. Eu quero te contar que eu fui aprender, depois dos meus 40 anos, que ser protagonista da vida, que é o que eu venho trabalhando em mim e oportunizando para os meus alunos, não significa ter o controle total da vida. Isso não existe, isso é irreal. Por quê? Porque muitas vezes a vida vem e nos atravessa. E nos atravessar vem uma situação que foge ao controle. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser uma falência, enfim, pode ser um casamento desfeito. Tem situações que são apresentadas para nós na vida que a gente não tem controle. E eu aprendi, à custa de muito choro, que nessas situações que eu não posso fazer nada, que eu não posso transformar, que eu não posso mudar o contexto, eu posso mudar a forma de viver, né? Então, toda vez que eu sou atravessada por uma situação, o primeiro estratégia que eu uso é exatamente o que eu estou compartilhando com vocês. Eu paro e respiro. Eu uso o exercício da respiração. O que eu penso? O que isso está me fazendo sentir? O que eu posso fazer agora? Se eu não encontrar possibilidades, porque eu não tenho controle ou porque eu não tenho condições de atuar que está fora de mim, eu primeiro vou reconhecer, vou nomear e vou dar voz ao que eu estou sentindo. E se eu tiver que chorar a minha dor, eu vou me autorizar a chorar a minha dor. Então, faça isso. Nomeie, reconheça, expressa os seus sentimentos, dê voz a eles, da forma que você achar melhor, porque eu não acredito que tenha uma forma mágica. Cada um tem a sua. Então, expresse a sua alegria, o seu medo, a sua coragem, a sua tristeza, a sua raiva, o seu amor, a sua dor do melhor jeito. Se o melhor jeito para você for gritar, entra no quarto e grita. Se o melhor jeito para você for se silenciar, faça isso. Se o melhor jeito para você for sair para dançar, faça isso. Se o melhor jeito para você for buscar alguém para conversar, faça isso. Mas faça alguma coisa para você. Então, na hora que você der voz para você, o seu processo de cuidado com você já está iniciado. Você já está cuidando de quem você é. Feito isso, nomeou, reconheceu as suas emoções, expressou as suas emoções, pensa nas possibilidades de enfrentamento. Pensa nas possibilidades de lidar com essa situação. E se não houver possibilidade, eu sempre digo que há dois caminhos. Ou, diante de uma situação em que não se tem mais o controle, onde não é possível nenhum tipo de ação do sujeito, ou a gente paralisa, foca na dor, fica totalmente sem movimento e se engessa naquela situação, ou a gente chora a dor, tudo que tiver que chorar, do jeito que tiver que chorar, e vai para a vida a partir daquilo que aconteceu, a partir daquela situação. Essa é uma situação que nos mantém fortalecidos, nutridos e saudáveis. Toda abordagem pichoniana, a partir da técnica de grupo operativo, que é o que eu trabalho, estuda muito a saúde, assim como estuda o contraponto, que é a doença. E, embora seja um conceito muito complexo,
A doença, ela surge, a doença psíquica, a doença emocional, ela surge a partir da cristalização, da paralisação de sentimentos e de atitudes de um indivíduo. Manter-se saudável é manter-se em movimento. E eu não estou falando só de movimentar-se fisicamente, eu estou falando de dar movimento para a sua vida psíquica, para a sua vida emocional. Então, se responsabilize por ela, pega ela na sua mão, cuida dela, né? Cuida dela utilizando essas estratégias que eu compartilhei com você e que eu posso te garantir que uma vez que se você decidir lançar a mão, elas dão resultado. E eu me coloco super à sua disposição, até para compartilhar e para dialogar com você a partir de e-mail. Faça isso. Cuida de você. Pega para você aquilo que você tem de possibilidade. Problematize as situações e não perca, em qualquer circunstância, a sua beleza e o seu brilho. Porque é a partir do seu tom, da sua beleza e do seu brilho que você pode enfrentar qualquer situação do dia a dia, do entorno. É claro que todas as pessoas no nosso entorno, todos os nossos relacionamentos são fundamentais e vão dando pistas e são os nossos interlocutores até para nos dizer como que nós estamos nos relacionando, como é que a gente está fazendo, mas o primeiro interlocutor nessa jornada tem que ser você mesmo. Tem que ser o olhar para dentro. Tem que ser assim, o que eu quero. Pode ter certeza que se você decidir trilhar algumas desses passos, você vai descobrir quantas coisas você faz ou já fez sem querer. Quantos sims você já deve ter dito desejando dizer não. Ou quantos nãos você deve ter dito desejando dizer sim. Retomando, até para começar a finalizar, se você se reconhece nesse processo, se você se sente enfraquecido no sentido de não sabe muito mais quem é você, precisa da aprovação das pessoas, se sente muito temeroso, se sente muito inseguro, está com a autoestima baixa, não consegue reconhecer beleza em você, lembra, todo mundo tem uma beleza genuína, todo mundo tem uma beleza particular. Para que o mundo, para que o cenário, para que as pessoas possam reconhecer a sua beleza, você precisa reconhecer primeiro. A partir disso, você pode fazer o diálogo com as pessoas do seu entorno. Como você pode cuidar de você? Primeiro, faz o exercício da respiração. Toda e qualquer situação, respira, o que eu penso sobre o que está acontecendo na minha frente, o que eu sinto sobre o que está acontecendo e que atitude eu quero ou eu posso tomar agora. E observe. Eu quero dar uma dica que para mim é muito importante. Se tiver oportunidade, registra. O registro é curador. Além de ser curador, ele é sempre uma possibilidade de revisitar e de olhar um pouco o que está acontecendo. A segunda estratégia, o segundo passo é reconhecer sua potência, reconhecer o seu brilho, saber o que é que você faz bem, quais são as suas habilidades, o que você gosta de fazer, como você se sente nas mais diversas situações. O outro passo é dar voz aos sentimentos, ficar atento aos sinais do corpo, nomear, reconhecer e dar voz. Esse é uma estratégia fundamental. Porque a cristalização das emoções ou dos sentimentos, a falta de expressão ou a própria negação, que é muito comum, adoece as pessoas. E quando as pessoas adoecem fisicamente, pode ter certeza, emocionalmente elas também já estão doentes. Então, cuida disso. E expressar não significa que você tem que sair por aí falando o que você está sentindo, mas reconhece para você, né? Para você poder saber e a partir disso você poder tomar as decisões que você deseja, que você quer. A outra situação, a outra estratégia que eu estou orientando é auto-observe-se cotidianamente. Auto-observar, você está atento nos sinais do seu corpo, o que vai acontecendo com você, quais são as situações que te afetam, como você pode lidar
com essas situações e como você pode ir se nutrindo. A partir do momento que você vai se auto-observando, tenta reconhecer quais são os ambientes que, num momento de fragilidade, de dor ou de dificuldade, são possibilitadores. Pode ser a natureza, pode ser ouvir uma música, pode ser abraçar seu filho, pode ser pegar seu cachorro, eu não sei. Mas essa também é uma estratégia que te ajuda. A hora que você se sente mais fragilizado, estar com alguém ou fazer alguma coisa que vai te alimentando, que vai te nutrindo. Eu espero que nessas breves palavras e nesse breve período que eu estive com você, eu tenha contribuído de alguma forma para você refletir, para você pensar. Se você ainda não se cadastrou no site ou na página do Facebook e as minhas palavras fizeram sentido para você, eu te convido para que faça o cadastro, para que você possa receber os meus materiais. Eu tenho me dedicado e fiz dessa minha decisão um grande legado, que foi o quanto eu pude me transformar e transformar a minha vida e a minha dor em possibilidade. E é isso que eu desejo compartilhar e contribuir para as pessoas, através do autoconhecimento. E eu escrevi um e-book intitulado Transforme as suas emoções em verdadeiros aliados. Nesse e-book eu vou te apresentar 4 pares de sentimento e vou ajudar não só a tomar consciência dessas emoções que muitas vezes estão negadas, reprimidas e não podem ser identificadas, mas eu também vou te ajudar a problematizar, porque problematizar é uma das possibilidades de dar movimento para a vida, de se conhecer melhor e de se autorizar a viver com um pouco mais de plenitude, de leveza e de alegria. Se você se interessar, se você quer começar um caminho de transformação, e eu quero te dizer que esse caminho é seu, único, genuíno, que eu estou apresentando são estratégias que eu fui desenvolvendo primeiro comigo mesma, a partir do meu próprio processo de transformação. Segundo, no processo de acompanhamento dos meus alunos e das pessoas que estão em contato comigo e das dificuldades que eu fui confirmando que essas pessoas foram vivendo, principalmente na contemporaneidade. Se você desejar, clique abaixo e adquira esse e-book que está com preço promocional e eu não sei até quando. Então, eu agradeço a participação de vocês, muito obrigada pela escuta, obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu espero, em alguma medida, ter contribuído, ter ajudado e se vocês tiverem algum interesse e quiserem me escrever, eu estou à disposição para um diálogo. Obrigada, uma boa noite e um grande abraço.